Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do CEAJUR. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e professor universitário há mais de 25 anos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre as técnicas de interpretação da norma jurídica. Muitas pessoas não se apercebem de como isto é importante, como é importante saber interpretar a norma jurídica. Mas se você parar para pensar, você verá que é isso basicamente que nós todos fazemos todos os dias. Juízes, advogados, membros do Ministério Público, enfim, todos os operadores do direito. Nós estamos interpretando a norma jurídica o tempo todo. E para isso existem técnicas, não é? E essas técnicas, ou sobre essas técnicas, é o assunto do nosso vídeo de hoje. Mas antes disso, olha, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. O canal do CEAJUR é um canal destinado a difundir o conhecimento em direito e processo do trabalho. Bom, muito bem, a norma jurídica, ela é um texto, não é? Um texto produzido por seres humanos. Por ser um produto cultural, né, produzido por seres humanos, uma coisa a gente pode dizer desde logo: a norma não tem poder de alterar os fenômenos naturais, não é? Não existe, não é possível que uma lei, ainda que obedeça todo o processo legislativo, ainda que seja sancionada pelo presidente da República, publicada no Diário Oficial, ela não pode dizer, por exemplo, que o gato não vai mais miar, que a partir de agora o gato vai latir. Ela não pode dizer isso, ela não tem este poder. Ela não pode dizer assim: a partir da vigência desta lei, os dias de terça-feira não terão mais sol, né? O sol se põe na segunda e só renasce na quarta. Isso não é possível, ela não tem essa força, ela não tem este poder. Este é o primeiro dado relevante que a gente precisa entender. A norma jurídica é um produto cultural, feita por seres humanos e, portanto, não pode alterar os fenômenos naturais. Bom, dito isso, como um produto cultural que é, ela sempre terá margem de interpretação. Todos os textos, quadros, desenhos, filmes, tudo que culturalmente o ser humano produz, dá margem à interpretação. Nunca aconteceu com você de assistir um filme ao lado de uma pessoa e no final do filme você dizer assim: ah, eu não gostei desse filme porque ele trata do assunto A, e a pessoa do seu lado dizer: não, esse filme trata do assunto B. Eu entendi esse filme de uma maneira diferente, não é? Isso acontece também com os textos. Lembra quando a gente estava na escola e a professora de português dava um texto para a gente e depois mandava fazer a interpretação do texto, contos, poesias e assim por diante? Bom, a mesma coisa acontece com o texto normativo. O texto normativo não pode ser muito específico, porque a sua finalidade é regrar condutas sociais. Se ele vai regrar condutas sociais, ele tem que ser dotado de um certo grau de generalidade, não é mesmo? Para que ele possa abarcar um grande número de situações. Então é claro que isso gera margem de dúvida na interpretação. E como é que a gente então faz para interpretar? Existem vários métodos para a interpretação. Vamos começar com o método gramatical. O método gramatical é aquele voltado à análise sintática do texto, não é? Verificar a posição dos vocábulos, dos termos utilizados e, no seu conjunto, o que eles significam. Então veja, por exemplo, o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, ele fala da compensação de jornada de trabalho mediante acordo ou convenção coletiva. E aí,
Logo que a Constituição foi promulgada, surgiu uma dúvida se o acordo também precisava ser coletivo ou se ele podia ser individual. E a resposta foi: não, o acordo pode ser individual. Por quê? Porque o coletiva está no feminino e no singular. Se o coletiva tivesse que alcançar também a expressão acordo, então teria que ser acordo ou convenção coletivos, porque na língua portuguesa, se eu tenho um sujeito masculino e um feminino, né, o adjetivo será masculino. E se são dois sujeitos, tem que estar no plural. Então, teria que dizer acordo ou convenção coletivos. Como diz acordo ou convenção coletiva, a expressão coletiva só vale para a convenção, que é feminina e também porque está no singular. Este é um exemplo de interpretação gramatical. O grande problema é que o legislador nem sempre prima pela boa técnica redacional. Os nossos legisladores, eles têm as mais diversas origens. São médicos, engenheiros, profissionais de outra área, da área ruralista, enfim, de inúmeras origens, sindicalistas. Nem sempre a soma de tudo isso resulta em um texto gramaticalmente perfeito. E mais, se fosse a interpretação gramatical a única e ou a melhor, a Constituição Federal não ia exigir para o ministro do Supremo que ele tivesse notável saber jurídico, ia exigir que ele tivesse notável saber gramatical da língua portuguesa, não é? Nós não somos e não podemos ser meros leitores da norma. É claro que a norma, ler a norma é importante, é um primeiro passo para entender o seu conteúdo, mas não pode ser o único passo, não é? Então vejam, a gente tem lá a situação da Constituição Federal, diz que o casamento é a união permanente entre o homem e uma mulher. E o Supremo Tribunal Federal disse que é perfeitamente possível, à luz da Constituição, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, passando para além das expressões, para além dos vernáculos homem e mulher, para entender que a constituição da família acontece com duas pessoas dentro de uma concepção mais moderna e atual do Estado e da sociedade brasileira. Ao fazer isso, o que o Supremo Tribunal está fazendo? Ele está fazendo uma interpretação histórico-evolutiva. Então, ele verifica como era a sociedade ao tempo que a norma foi feita e como essa sociedade é hoje. Se os valores são os mesmos, se os valores não são os mesmos. E se os valores não são os mesmos, é preciso reinterpretar o texto para que ele fique de acordo com os valores atuais. Então, a interpretação histórico-evolutiva, por exemplo, ela é uma grande ferramenta para que a gente aplique a teoria tridimensional do Miguel Reale, quando ele fala que direito é fato, valor e norma. O valor é o valor atual da sociedade atual. Portanto, o direito não é só o texto da norma, é também qual o valor que a sociedade atribui para aquele fato neste momento. Então, nós temos a interpretação histórico-evolutiva. Nós também temos a questão da interpretação lógica, né? A interpretação lógica é aquela que usa raciocínios lógicos para chegar a uma conclusão. O nosso professor na faculdade ensinou o silogismo, né? Então, premissa maior, premissa menor e conclusão. Nós também temos os raciocínios de exclusão e inclusão. Conforme a leitura da norma, racionalmente a gente diz, bom, se disse A, B, C, excluiu D. Então, existem também mecanismos de interpretação lógica da norma. Outra modalidade de interpretação é a sistemática, quando a gente analisa a norma dentro do seu sistema, não é? É muito importante que você
Faça a correlação, por exemplo, do parágrafo com o caput do artigo, porque o parágrafo não pode ser contraditório ao caput do artigo. É importante que você verifique aquele artigo está inserido em que seção, de que capítulo, de que título daquele diploma legal. Só assim você consegue ter uma visão mais aberta, mais ampla do dispositivo, ao invés de ler apenas o que está escrito naquele determinado parágrafo, naquele determinado inciso, não é? E eu chego finalmente na chamada interpretação teleológica, ou também chamada de interpretação finalística. Essa interpretação, ela está garantida no artigo 5º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e diz que o juiz, ao aplicar a norma, deve buscar o seu fim social, quer dizer, a finalidade para a qual aquela norma foi criada, né? Isso chama mens legis. Qual é o sentido da norma dentro da sua finalidade social? Isso é muito importante. Por quê? Porque a norma, obviamente, ela tem que alcançar o destino, a finalidade para a qual ela foi produzida. Então nós temos aí as técnicas gramatical, histórico-evolutiva, lógica, sistemática e finalística. Estudando todas essas técnicas é que nós vamos alcançar o melhor resultado possível na interpretação de um texto normativo. Combinado, pessoal? Se você ficou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixe aí o seu like, ative o sininho e, principalmente, deixe o seu comentário, diga o que você achou deste vídeo e quais assuntos você gostaria de ver nos próximos vídeos aqui no canal do SEAJUR. Eu aguardo a participação de todos vocês. Forte abraço!